Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Comida para o cérebro, neuroplasticidade cerebral, o ônus e o bônus de uma intenção do coração. É sobre isso que a gente vai tratar hoje, sobre a eterna incompletude do nosso coração, mesmo com essa função maravilhosa que Deus nos deu, da plasticidade cerebral, da mutação cerebral, né? Mas o nosso cérebro ele não consegue distinguir um bom e um mau hábito repetido, uma repetição de fatos. E ele se educa, entre aspas, dessa maneira. Então, a intenção do coração é que vai dizer se isso é bom ou ruim para o nosso cérebro e para a nossa vida. Meta recuperação antitóxica. Tem reunião hoje, hein? Boa quarta-feira. Bom dia aos senhores mais uma vez. Esse é um assunto que a gente vai tratar hoje. Como eu já comentei aqui, eu já falei, mas faz uns 2 anos, quando a clínica era lá em Betim ainda. E evoluiu, eu tenho mais conhecimento também, e eu senti a necessidade de falar sobre isso também hoje. E é um assunto complexo, e a gente vai desenvolver ele de uma maneira mais fácil possível, né? Sem trazer panela, né, para cá, trazer o prato feito, né? Essa que é a ideia, trazer o negócio digerido já, que seja fácil a digestão, quer dizer. Segunda-feira a gente falou sobre os impossíveis possíveis, a caminhada essa semana, falando sobre a possibilidade da recuperação, né? Ontem a gente falou sobre um momento de planejamento, a entre-safra, né? Dos 4 P's, né? Planejamento, plantio, poda e produção, né? Que é o momento de reavaliar os nossos conceitos, reavaliar aquilo que a gente tem, que a gente acha da vida, que a gente propõe, que a vida propõe para nós e o que nós propomos para a vida, né? Hoje a gente vai falar de um conceito de neuroplasticidade. O que é isso? É o cérebro mutável, a mutação, a mudança que acontece no cérebro, tanto fisiológica, como estrutural, como de maneira de pensar cognitiva. Lembrei da palavra certa, eu queria usar isso. Tanto fisiológico, quer dizer, que de tecido, quando a gente é criança, o cérebro nosso é de um tamanho, a gente vai crescendo igual o corpo, né? Fisiológico, vai crescendo, o cérebro cresce, né? Tanto estrutural, os neurônios, as sinapses nervosas, os neurotransmissores, aquela coisa toda, aquele aparato químico e elétrico, né? As ligações elétricas que o nosso cérebro tem, como funcional, como cognitivo, as ideias, os conhecimentos, as informações, né? Como é que a gente gerencia isso no nosso cérebro? Nada mais são do que comida para o cérebro, né? Eu lembrei até de uma música dos Titãs. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? É uma letra que expõe a necessidade do ser humano de estar sempre em busca de alguma coisa. A gente não quer só comida, a gente quer arte, diversão, balé, a gente não quer só, a gente quer a vida como a vida quer, né? A incompletude, né? Aquela necessidade do anseio, o anseio da alma, sempre está buscando alguma coisa que preencha, né? A música chama Comida, né? Então veio a ideia, comida para o cérebro, neuroplasticidade. Agora o conceito, o ônus e o bônus de uma intenção. O que é ônus? Ônus é um encargo, é uma sobrecarga, é uma obrigação. O ônus é o contrário do bônus. O bônus é uma coisa que vem de graça, é o plus, é uma coisa legal. O ônus é aquele aspecto de uma coisa pesada, uma obrigação, um encargo, né? Então, a intenção do coração, sempre ela, que está no meu coração, que vai determinar as minhas decisões, as minhas escolhas, né? A intenção do meu coração vai dizer o que é o ônus, o que é o encargo, qual que é a minha responsabilidade e qual que é o plus, qual que é a minha bênção, qual que é a minha promessa, o prêmio, vai. Dessa maneira a gente pode entender. Para a gente começar, o cérebro e as drogas. Aqui eu poderia colocar, além das drogas, poderia colocar
qualquer coisa que satisfaz a nossa vontade, carnal. É o que a gente sempre fala todos os dias, do abuso das vontades. O cérebro e as drogas têm uma relação estreita e complexa. Né? Estreita por quê? Porque a gente gosta de sentir prazer. Nós gostamos de saciar o nosso desejo carnal. Né? Gostamos. Espiritual também. Nós queremos saciar, nós queremos a completude, um todo. Né? Relação estreita e complexa, por quê? Porque é multifatorial. Eu já falei isso aqui, a gente está todo dia. São vários fatores que compõem essa ideia, essa relação. Numa das internações minha, em 2008, um desafio jovem, eu acho que eu já comentei isso aqui, quando eu estava esperando para fazer minha ficha, né, de internação, um senhor de meia idade, assim, devia ter uns quase 60 anos, chegou para mim, sentou do meu lado, falou assim, primeira internação? Eu falei, não, não é não. Qual que é o seu problema? Eu falei, o problema é esse aqui, ó, é o crack, né? Ele virou para mim e falou assim, para mim, o meu também é esse, o crack e o homem, é igual ao casamento, até que a morte os separe. Aquilo, eu já contei isso aqui, eu acho. Nunca mais saiu da minha cabeça aquilo. O cara com, né, na terceira idade já, falar isso para mim, ó, até que a morte os separe, é uma união indissolúvel, inseparável. Foi isso que ele quis dizer. Ele não disse com essas palavras, mas foi isso que ele disse quando ele falou até que a morte separe o crack e o homem. É uma união que não há como desassociar, dissociar, quer dizer. Não tem separação. Será? Será? É uma união, relação estreita e complexa. A natureza que é disseminada sobre o vício, que dizem sobre o vício, é isso. É isso mesmo, que não há cura, que é uma união inseparável, que nunca é suficiente, né? Aquele texto de Provérbios que eu falei esses dias. A sanguessuga tem duas filhas, dá, 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 dá. É o tempo inteiro, nunca é suficiente. Quando eu estou na adicção ativa, ouça bem, não só de drogas psicoativas, de qualquer coisa que é funcional para mim, que me dá prazer, que altera o meu humor, que me tira de mim, qualquer coisa, tá? Quando eu estou dentro disso, nada substitui, nada para, nunca é suficiente. É o que a gente fala em NA. Uma é muito e 1000 não bastam. E quando você usa a primeira, você não para mais. Em NA a gente fala assim, uma é muito e 1000 não bastam. Então, nunca é suficiente. A comida para o cérebro nunca vai se saciar. Ele nunca vai querer parar mais. Nunca, ele sempre está querendo dopamina, a molécula mestre dos vícios, dos hábitos. A dopamina, além da dopamina, tem vários outros, né? Mas a principal sensação de bem-estar, né, que o cérebro busca está relacionada a esse neurotransmissor, a dopamina, tá? Então, a natureza, o que falam, o que a gente aprende, o que dizem pra gente, é que você não tem mais jeito. Você é um adicto. Adicto é escravo pro resto da vida. Você é um adicto. É esse que é o rótulo que põe sobre você, que puseram sobre mim durante muito tempo, que ainda põe sobre mim. Né? Eu abro esse pacote se eu quiser. É aquela concepção. Eu não falo que está errado você pensar dessa maneira. Você pode pensar do jeito que você quiser. Mas a minha concepção, ó, hoje, o Néstor ele foi adicto. Porque eu era escravo, mas hoje eu estou liberto. Eu posso me tornar adicto de novo na medida que eu saio do guarda-chuva, a ideia do guarda-chuva. Aí sim. Senão, não adianta. Não tem como eu ter dois conceitos na minha cabeça. Eu falar que eu sou adicto e me sentir livre. Mas é um papo que não é essa ideia do assunto de hoje, tá? Não é essa ideia de hoje e causa muita divergência. Porque o rótulo, o selo que chancela que você é um adicto, você é doente. O MS. E quem sou eu para falar contra? Quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu não tenho preguiça de pensar. Eu quero saber, eu quero entender, já que é doença, então como é que eu trato da doença? Já que eu sou escravo, como é que eu não sou mais escravo? Como é que eu me torno liberto? Essa que é a ideia. Né? Sempre inquirir, sempre inquirir. Não é pouco buscar respostas, às vezes, é fazer perguntas. Por quê? Mas como? De onde? Por que esse conceito? Por que, sabe? Inquirir, saber procurar, ir atrás. Né?
Então, o que dizem para nós que é disseminada, que é propagada, é que não há cura, né? Nunca é suficiente. Tem um poeta, um poeta, viveu no primeiro século, 55 depois de Cristo, chamado Juvenal, poeta romano, poeta satírico, né? A obra dele é a sátira. Ele diz assim, ó: nunca a sabedoria diz uma coisa e a natureza outra. O que ele está querendo dizer? Que a sabedoria, ou seja, o conhecimento, a gente vai ver, não sei se é sabedoria isso aqui não, a gente vai ver depois. Nunca o conhecimento diz A e a natureza que você faz diz B. É sempre uma coisa só. Isso é um pensamento determinista. Determinista. Ó, é assim, é assim. É aquela história de pau que nasce torto nunca se endireita. É aquela história. Sabe? A gente já conversou sobre isso um dia. Tem até um versículo na Bíblia, em Jeremias 13. Pode um tigre tirar suas manchas ou o etíope mudar a sua cor? Né? É aquela coisa determinista, né? Então ele fala, ó, nunca a sabedoria diz uma coisa e a natureza outra. Determinista, por que eu estou falando disso? Porque o que disseminam para a gente é um pensamento determinista, que não tem mais jeito, que você não tem mais cura, que você não tem mais volta, que você foi longe demais, que não tem, é isso que é dito para nós, tá? Então, continuando nessa ideia, a palavra de Deus fala assim, ó, o teu mal é incurável, a tua chaga é irreversível. Esse é um versículo isolado, mas depois vem, ó, eu curarei a tua ferida. Ele mesmo causa a ferida, ele costura, sabe? Pelas circunstâncias, pelas tribulações que a vida, já falei das tentações e provações, as tribulações que vêm sobre nós, abrem as feridas. Só que quando a gente está no novo e vivo caminho da recuperação, da reabilitação integral, as nossas chagas são curadas, nossas feridas são costuradas. Fica lá a marca, mas a gente não traz à tona mais, e nós somos perdoados. Então, essa coisa que é dita aqui para nós, que é um vício, que há consequências, e há consequências cerebrais também, porque a gente usa droga, a gente vai muito longe, a gente sofre acidente de carro, a gente tem AVC, a gente tem aneurisma, tem tudo isso. É irreversível? Tem coisa que é irreversível, meu irmão. Tem coisa que não volta mais. Essa tal de neuroplasticidade, a mutação do cerebral, nós adaptamos as sinapses nervosas, as ligações neuronais, a neurogênese, novos neurônios nascem, né? Nós adaptamos o nosso cérebro, mas nem tudo volta ao normal. Nós tivemos exemplos aqui, temos exemplos aqui entre nós. Eu mesmo tenho sequelas no meu acidente de carro, tenho sequelas no meu equilíbrio, na minha dicção, às vezes eu enrolo para falar, na sequela para lembrar, memória rápida. Sequela, velho, não volta mais. Por mais que eu tenha desenvolvido outras coisas e adaptado algumas coisas dentro do meu próprio cérebro, através da neuroplasticidade, a vida é como ela é. A vida, Eclesiastes 9, a mesma sorte é para todos. O sol nasce para um, o mesmo sol que nasce para você, nasce para você. A grama é mais verde que o vizinho, não, pode ser a sua. Tanto faz, isso é graça comum, né? É o que é, a vida é como ela é. Às vezes, o imponderável sofreu um acidente, ficou, sabe, diferente, tá. Neuroplasticidade, tem coisa que, não é, que é um comprometimento que é fatal. Por isso que eu pus a pergunta aqui. Por isso que eu pus a pergunta, porque às vezes é fatal, a vida é como ela é, não tem coisa que não há remédio. É a vida, cara. A vida é assim. Vai falar que é justo, injusto, eu já não sei. Mas é a vida, tá? Então, com esse introito, com essa introdução que eu coloquei agora a gente consegue pensar, ó, uma consequência, acabei de falar, a vida é como ela é, mas uma consequência pode não ser definitiva. É igual falam, tentam encerrar a nossa vida pondo um rótulo na gente. Você é um nóia, você sofreu muito, você perdeu muito neurônio, você já não é igual, né? Uma consequência pode não ser definitiva, mas sim adaptativa. Ó, definitiva é determinista. Adaptativa é que você pode dobrar, arregaçar as mangas e fazer diferente. Treinamento, aí é a coisa de não ter preguiça. É de estudar, é de buscar, de correr atrás, de desenvolver. Só falei coisas, ó, tá vendo?
desenvolver, ir para frente, suar a camisa, só up, não é down, não é para baixo. Então, é a adaptativa, a neuroplasticidade cerebral, isso que é neuroplasticidade, eu adaptar. Agora vai o que a gente quer tratar, o bojo que a gente quer tratar. Uma reconfiguração estrutural, uma aprendizagem adaptativa funcional, quer dizer o quê? Nosso cérebro ele muda com as consequências, com a vida, com os problemas que a gente tem, um acidente, uma cirurgia, um AVC, ou um uso abusivo de drogas. Sim, tudo isso. Ele reconfigura estruturalmente, e estruturalmente eu desenvolvo uma parte do cérebro, faz outras coisas, e eu aprendo a adaptar isso de maneira funcional para mim. Só que o nosso cérebro, ele não é um cérebro que não é até uma coisa esquisita. O cérebro da gente é burro nessa parte, porque ele não consegue distinguir um bom hábito de um mau hábito. Para ele é tudo hábito, é tudo repetição. Então, se eu faço uma coisa que me dá o prazer, volto para a dopamina. Se eu faço muito sexo, por exemplo, dopamina, pá, aquela sensação boa. Sim, o estímulo, está sempre lá em cima. Agora, se eu uso droga pra caramba também, vai estar sempre liberando estímulo. E o meu cérebro não sabe que é um processo natural e outro é um processo artificial, clandestino. Ele só sabe que o negócio dá prazer. Então ele vai trabalhar com essa realidade, vai pedir sempre mais. E aí que falha, que fica em excesso, que rompe as ligações, que fica entupida, vamos assim dizer, de tanto que manda dopamina entope, não entra mais, fica perdido no vácuo, vamos ter essa ideia. Né? Então, o cérebro nosso não sabe se é para o bem ou se é para o mal essa reconfiguração. Se é bem ou mal, fica aquela coisa muito a dicotomia que a gente está falando. Mas é aquela coisa funcional ou disfuncional, benéfico ou maléfico, que me faz bem ou não me faz bem. Para o corpo, fisiologicamente, estou falando, não só espiritualmente. Faz bem se eu me sentir bem ou me sentir mal. Tá? Então, o nosso cérebro não consegue distinguir isso. Como funciona, então? A formação de novas conexões, eu acabei de falar, ligações sinápticas, neurônios, neurogênios e tal. Nosso cérebro não consegue distinguir essa ideia. Primeiro ponto, o nosso cérebro aprende a responder às drogas de abuso e ao abuso de drogas. Coloquei aqui amplitude, porque a drogas é tudo que nos dá prazer. Então, nosso cérebro aprende a responder. Acabei de falar, sensação de prazer, dopamina lá em cima, ele liberando. Mas chega uma hora que ele trava, que não há diferenciação. Eu já fui falando já dentro do ponto, né? Não há diferenciação, ele não consegue distinguir incompletude, nunca há satisfação, aquela coisa plena, que sempre vai estar faltando. Aí que vem o vício, defeito, né? No latim, vitium, vício é defeito, a gente já falou sobre isso. Sempre vai estar faltando alguma coisa. A incompletude, a ideia da incompletude. Dá. Comida para o cérebro. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Tá tudo isso, tá vendo? Ó, liberação de dopamina. Sensação de recompensa. Acabamos de falar disso. Altas taxas liberadas, sempre lá em cima. Padrões desadaptativos. Ou seja, desadaptativos é o nome técnico. Mas, para a gente entender, ele se adapta a uma coisa que te faz mal. Então, ele é desadaptativo para uma coisa boa, mas adaptativo para o que é mal, para o que te faz mal, tanto fisicamente, como emocionalmente, como mentalmente. Então, tudo em excesso faz mal, meu irmão. A neuroplasticidade tolerante, se torna tolerante. Por quê? Porque é tanta coisa, é tanta liberação, é tanto tesão, é tanto prazer, é tanta sensação lá em cima, que nosso cérebro começa a bugar, né, para usar um termo para a gente entender. Trava. E aí a gente entra em depressão, alteração cerebral, patologias e transtornos. Aí da depressão, aqui vem a ansiedade, vem depressão, vem estresse, vem as comorbidades, os transtornos. Me ajude, Edivaldo. Não, claro, o cérebro ele manda no corpo, né? Eu acabei de falar, a ansiedade define a depressão, o estresse, o seu corpo vai responder a isso.
de maneira positiva ou negativa. Aqui, a neuroplasticidade cerebral, reconfiguração estrutural. Eu falo reconfiguração da maneira cognitiva e fisiológica também. E seu corpo que vai responder. A pessoa fica doente, a pessoa fica acamada. Depressão, ansiedade. Fica, né, no chão. Por causa dos outros, às vezes. Por causa de nós, muitas vezes, né? Vamos colocar as coisas certas. Então, esse é o ônus da intenção do coração. Essa que é a ideia do ônus. Essa aqui é a responsabilidade. É o encargo. Ó, tudo em excesso. A responsabilidade sobe, cresce. É o ônus. O nosso cérebro não consegue distinguir entre um hábito bom e um hábito ruim. Esse é o ônus, é. A vida como ela é. Abuso, pecado. E é dessa maneira mesmo. Ah. Sim. Não, depende, Edivaldo, como é que você encara ser privado de alguma coisa. Você está aqui há 1 ano internado, você tem a oportunidade de ficar um fim de semana em casa. É ruim? Então, pensa dessa maneira, você tem um prazo estipulado. Sua mãe combinou com você um tempo, não combinou? Tá. Beleza, durante esse tempo, você tem algumas válvulas de escape, você pode ir para casa, aproveita isso da melhor maneira, meu irmão. Sim. Não, isso, não, aí, isso é suar a camisa, isso é procurar, isso é estudar, isso é ler, isso é desenvolver, com a sensação de bem-estar. Atividade saudável. Eu já passei isso aqui já. Atividades que liberam esses neurotransmissores também. Claro, claro. É porque você não queria estar aqui, né? Mas você já tá vencendo, já está rompendo. Então, é a hora. Ontem falamos de entre safra, planejamento, meu irmão. É a hora de você planejar o que você vai plantar, a sua próxima cultura. Qual que vai ser a sua cultura? Vai continuar sendo a que era do Edivaldo de 1 ano atrás, de 9 meses atrás? Não, cara. Não, não. É você que sabe. Eu estou falando, não. É você que sabe o que você vai fazer da sua vida. O que você vai plantar? Qual semente você vai lá escolher na loja que eu vou plantar isso aqui? Igual você plantou lá na hortinha, lá, alface. O que você vai plantar na sua vida? É isso. A ideia é essa. Isso, planejamento, né? Planejamento, plantio a poda, o que você vai ter que tirar? Tem coisa que você tem que tirar da sua vida. Né? E a produção, para você produzir mais. Então, nosso cérebro aprende a responder, mas não há diferenciação. É um cérebro que eu não gosto de falar dessa maneira, porque fica muito taxativo. Mas ele é meio burro nessa parte, não é tão esperto assim. Segundo ponto, a recuperação ou superação do vício propõe novos hábitos e novas habilidades. Nós falamos do ônus, né? Que é a responsabilidade, que são os encargos vistos de uma maneira negativa, né? Ou de obrigação, mas a recuperação propõe hábitos, novos hábitos e novas habilidades. Por quê? Se o seu cérebro está condicionado, é o que a gente fala, a adicção é uma condição, não é doença. Essa é a maneira que eu enxergo. Esse é o método que eu proponho, né? No meu método é dessa maneira que eu enxergo. O nosso cérebro está condicionado a agir dessa maneira. Então eu me escravizo, eu me torno escravo da minha própria vontade e vou fazer aquilo repetidamente, repetidas vezes, porque eu estou condicionado a isso. Eu só ouço o reizinho aqui. Eu não tenho passo 2, não tenho passo 1. Eu não admito nada, eu não creio em nada, eu não venho acreditar que o poder superior pode estar disposto a pegar a pegar na minha mão e me conduzir pelo caminho. Eu não estou preocupado com isso. Então, mas se, condição, de novo, se eu quero, então a recuperação propõe para mim mudar de ideia, novos pensamentos, novos hábitos, novas maneiras de chegar à vida, a adoção de modificações cognitivas. O que é isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a coisa dos 180. Renovar, mudar.
Se eu acho uma coisa, eu acho outra. Agora, tentar pensar, aí envolve boa vontade, mente aberta, tentar mudar a minha vida. Tentar. Permitir-me viver. Ousar viver. Sabe? Não deixa a vida te maltratar mais, não. Permita-se ser. Olha como é forte isso aqui. Permita-se ser. Ser quem? Ser você, meu irmão. Ser a sua essência, ser quem você é. Daniel falou hoje. Daniel, pra você ver. Daniel era a nata da sociedade de Israel, foi para Babilônia, que era o top dos top. Babilônia, todo mundo fala Babilônia, é prazeres, é luxúria. Prazeres da carne. Ele foi para uma terra distante, só que ele não perdeu a identidade dele. Resgate da identidade. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Resolveu Edivaldo firmemente não se contaminar de novo. Resolveu Jonathan, resolveu Wendel, resolveu Sérgio. Você está entendendo? A aplicabilidade para a minha vida. Se assim eu quiser, se assim servir para mim. Se eu acho que tem que mudar alguma coisa. Se eu acho que eu tenho que mudar de cultura. Se eu acho que tem que plantar uma coisa nova. A adoção de modificações, mudar a minha maneira de pensar, novas aspirações, novos objetivos, nova cosmovisão, novidade de vida. Né? Romanos 6,4, vivamos em novidade de vida. 2 Coríntios 5,15, aquele texto que fala quem é nova criatura, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o 5,17 isso. O 5,15 fala assim, ó, Cristo morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos. A gente tem um objetivo maior, viver para o poder superior. Né? Aí abre o leque, você vive para ele, você vive para todos. Você não tem uma vida egoísta, egocêntrica. Você sai desse nicho pobre. Né? Recuperação, propõe novos hábitos. Intervenção racional e espiritual. É estar aqui, ó, ir num psicólogo, ir num psiquiatra, é tomar um remédio, consultar, fazer uma literatura, é ir numa reunião. Intervenção racional e espiritual. Agora, veja bem o que eu vou falar. É um gerenciamento de contingência. O que é contingência? Porque é baseado em incerteza. Eu não tenho certeza se eu estou bem ou se eu estou ruim. Eu tenho que sempre estar com essa dúvida. Será? Será? Eu tenho que me esforçar e eu tenho que ter fé. Porque isso aqui, ó, intervenção racional, porque eu não sei como é que a pessoa está. A pessoa pode estar falando que está bem aqui, mas ela sai, ela cai na mesma semana. No mesmo dia, às vezes. Sabe? Eu falo por experiência própria. Eu não falo à toa. Né? Contingência, então, porque eu tenho que me cercear, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que ter uma rede de apoio, uma rede de suporte que me auxilie se eu vier tombar, se eu for para as cordas, eu voltar, para eu não cair no chão, para eu não ir a nocaute. Essa que é a ideia. Então tem que haver isso aqui, esse gerenciamento, um esforço visível, ó, sede sempre firmes, inabaláveis e abundantes, porque o vosso trabalho não é vão. Então é visível, tem que fazer. Isso. Fazer uma laborterapia, fazer da melhor maneira que você puder, viver o seu dia, estar numa reunião, estar dando atenção, estar ajudando o próximo, se caiu, levanta, quem te vê aí, tirar uma blusa de frio. Vocês estão entendendo? Isso é ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes, sabendo que seu trabalho não é vão, que tem alguém que está vendo. E quem está vendo não está ali em cima, ali, ó. Quem está vendo ali, às vezes nem se importa com o que está acontecendo. Mas quem está vendo é lá em cima, é lá em cima. Terceiro céu. Entendeu? E é esse que importa. Que os olhos dele estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Tá? Então, esforço visível e a fé no invisível. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Coisas que eu não enxergo, mas eu espero, porque eu tenho fé. Esse é um gerenciamento na parte espiritual. Eu raciocino e eu também espero com fé. Então, nosso cérebro aprende a responder, a recuperação propõe novos hábitos e as intenções do coração. Aqui é o pulo do gato, velho. Intenções do coração. Neuroplasticidade, ônus e bônus. As intenções do coração atuando na plasticidade adaptativa. O que é isso aqui? O meu coração, as minhas atitudes vão determinar, ó, subindo, ó, as minhas atitudes vão determinar os novos hábitos.
Vão determinar o meu abandono do abuso. Tá entendendo? Uma coisa puxa a outra. O que eu quero para minha vida, o que o meu coração está cheio. O que o meu coração está cheio. Isso vai determinar as minhas escolhas. Vai determinar a minha maneira de me adaptar. Não me conformar com essas coisas. Me adaptar. Educando-nos, né? Tito 2:12. Educando-nos, reeducação, educar minha maneira, o que eu tenho, o que eu quero fazer. Tito. Segundo Timóteo. Tito 2:12. Somos instruídos, reeducando, a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Educação para viver de outra maneira, tá? Espiritual. O cérebro contradiz o pensador. Agora eu vou voltar para o Juvenal, ó. Asterisco, ó. O pensador, ele diz que a sabedoria não se contrapõe à natureza. Mas qual a sabedoria que está falando? Sabedoria divina ou sabedoria humana? Tiago 4 vai falar da sabedoria divina e da sabedoria humana, que na verdade é demoníaca, que é o conhecimento apenas. Sabe, que não é autoindulgente, que não é, sabe, não é muita coisa. Tem essa diferença. Qual que é a sabedoria? Em qual sabedoria você está firmando a sua vida? Em que você acredita? No que te falam na internet, esses pensadores, essas frases de efeito de gurus aí, blogs? Livro de autoajuda? O que você está afirmando? Onde você está afirmando suas estacas? Né? O cérebro contradiz o pensador. Ele diz que nunca há maneira de se recuperar. Então não há salvação. Então não há recuperação. Porque se dizem para mim que eu sou um nóia, que eu sou um drogado, que a minha situação, que eu sou um bêbado inveterado, que não tem jeito, determinismo. Então não tem como eu voltar para nada. Ou aplica uma coisa só e não aplica as outras. Aí não existe. Ou você aplica, tem uma maneira de enxergar a vida, não existe meio a meio. Não tem como eu aplicar uma ideia num conceito e outra ideia em outro conceito. A minha posição é única. Tá? Então o cérebro contradiz o pensador. A sabedoria divina difere da natureza humana. Deus quer uma coisa. E se eu não entendo, está lá em Tiago 1 de novo. Por isso o texto de Tiago 1 e o texto de Tiago 4. O texto de Tiago 1 vai falar, se você não sabe se virar nisso, pede para Deus. Eu falo todo dia desse texto. E Tiago 4 vai falar da diferença. Diferença entre sabedorias. Você acha que é uma coisa e é outra. Né? Sabedoria divina difere da natureza humana. Então, o que o Juvenal está falando, tchau, Juvenal. Né? Nem a pau, Juvenal. Como é que é aqui? A suficiência, que dizem aqui que nunca é suficiente, né? A suficiência reside na rendição. Aí sim, a gente se torna completo. Aí há completude, não incompletude. Porque eu me rendo. E eu me adapto a um novo estilo de vida. Isso é loucura, velho. Isso aqui é loucura. Ninguém entende isso. O que esse cara tá falando aí que não é doença, que é, sabe? Eu tô pronto, eu sempre ouço isso, mas eu não tô nem aí, porque eu sei que isso é verdade. Isso é loucura. Isso aqui é o bônus, meu irmão. Isso que é o bônus. É o plus. Ó, você crê? Então tá aí, ó. Eu creio. Faz direito, você consegue. Neuroplasticidade, a intenção do coração. Não é o ônus só. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Eu quero uma nova natureza. 1 Coríntios 3, 18 e 19, para a gente fechar. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões desse século, dessa era, deve se tornar-se louco, a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha, na própria estultícia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos, que nada valem. Portanto, não se orgulhem de ser dos líderes humanos, para eles desenvolver o pensamento. Então é loucura, velho. Pensar dessa maneira é loucura. Acreditar no determinismo, que não há cura, que você tem que aí sim, isso aí é que todo mundo acredita, é fácil, velho. Agora, desenvolver
uma fé, desenvolver um raciocínio é difícil. É difícil. A fé é difícil, mas a fé caminha junto com a razão. Ela não tem como separar uma da outra. Você tem sede de quê? Você tem fome do quê? Você tem sede de quê? Você tem fome do quê? Comida para o cérebro. O que você vai fazer com tudo isso? Beleza? Deus abençoe o nosso dia.